E queridos irmãos, vamos fazer este vídeo aqui sobre, conforme prometido, sobre Melquisedeque. Vamos lá, a Bíblia nos conta 3 textos sobre Melquisedeque. Tá? Aqui é Gênesis 14, Hebreus do capítulo 5 ao 7 e Salmo 110, verso 4. Só. Propositalmente o autor do fato narrado, porque o texto em Gênesis apenas descreve um pequeno acontecimento, no sentido pequeno, no sentido de ser curto, né? Aquela descrição, ou seja, é um acontecimento que fala sobre ele rapidamente só. Propositalmente. Por quê? Porque Deus, mais na frente, iria usar esse acontecimento de Gênesis, né, para explicar, o autor dos Hebreus explicar sobre o sacerdócio de Cristo, né, que é segundo a ordem de Melquisedeque. Mas aí tem uma série de perguntas que vem. Quem era Melquisedeque? Da onde vem? Não é isso? Outra pergunta também que me fez meditar bastante nesse assunto foi o fato de Deus ter escolhido Abraão para fazer dele uma grande nação, mas do nada aparece um homem que já é sacerdote. Ora, se ele já é sacerdote, ele ministra a favor de pessoas, ele ensina a pessoas, né? Não diz que ele é qualquer sacerdote, diz que ele é sacerdote do Deus Altíssimo. Então, se ele é sacerdote do Deus Altíssimo, o que acontece? Ele é sacerdote do único Deus Todo-Poderoso, do Deus de Abraão. Então, se ele é sacerdote, ele ministra, ele ensina, ele faz serviços, né? Serviços no que diz respeito à mediação, né? É o que Hebreus vai dizer, que todo sumo sacerdote é tomado dentre os homens, a favor dos homens, nas coisas concernentes a Deus. Então, peraí, se Abraão, Deus ainda vai levantar um povo, e depois de Abraão vai vir Isaac, vai vir Jacó, né? Vai vir os 12 patriarcas, para depois, no tempo de Moisés, vinham os sacerdotes. Como é que já existiam sacerdotes? Quer dizer que alguém já ensinava acerca das coisas de Deus, não é isso? Exatamente isso. Mas a Bíblia não dá detalhes, mas nós podemos seguir uma pista aqui e outra acolá que Deus deixou. Vamos ver até onde Deus nos concede esse assunto. Claro que este vídeo não vai esgotar o assunto, você vai encontrar muitas explicações acerca disso. Eu quero apenas dar o meu parecer sobre este assunto que eu prometi para os irmãos dos nossos grupos. Então vamos lá. Em Hebreus capítulo 5 até o 7 vai falar, na verdade vamos voltar do início, né? O autor dos Hebreus ele vai explicar para o povo hebreu a superioridade de Cristo, né? Ele vai começar falando que Jesus é superior aos anjos, né? Que até os anjos de Deus têm que o adorar. Só aí já joga por terra a tese de dizer que Jesus é o arcanjo Miguel, né? De algumas seitas dizem isso. Se Jesus é o arcanjo Miguel, como que Jesus vai ser adorado pelo próprio anjo se o arcanjo é um anjo, é uma classe de anjo, né? Então Jesus é superior aos anjos. Vai falar também no capítulo 2 que Jesus é superior, né, a Moisés, no capítulo 3, por ali. Aí ele vai lá para o capítulo 8, vai falar sobre a superioridade de Cristo em todos os sentidos, né, da antiga aliança. Mas antes disso ele viria, entre aspas, uma pedra no sapato daquele que está ensinando, porque alguém poderia dizer aos hebreus, mas Jesus não é da tribo de Levi, né, para que ele seja sacerdote. Aí ele vai explicar justamente isso, que Jesus ele é também sumo sacerdote, só que não da ordem de Arão, da ordem de Levi, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Foi o que o salmista usado por Deus profetizou. Tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Então, como era a ordem de Melquisedeque? O autor vai explicar. Sem pai, sem mãe, né? Sem dia de nascimento, sem dia da morte, mostrando que ele tem um sacerdócio que não tem início nem fim. Não que Melquisedeque não tenha tido pai nem mãe, mas apenas o texto propositalmente não mostra o nascimento, não mostra a genealogia, para ser uma figura de Cristo, né? Mas existem outras coisas muito importantes, muito interessantes sobre Melquisedeque, né? Vamos ganhar tempo aqui, vamos voltar para Gênesis, né? Em Gênesis vai falar que Abraão, quando vem da matança dos reis, ele ganha a guerra lá, que o Ló tinha sido levado em cativo, e ele vai estar voltando, né? Já teve a vitória, e aí vem o rei de Sodoma, fala, dá minhas almas e fica com despojo para ti, né? E Abraão vai falar para ele, longe de mim, não quero um cadastro sapato teu para que tu depois não venha dizer que enriqueceu Abraão. Do nada aparece
essa figura, né, Melquisedeque. E Abraão o texto me faz entender que Abraão já sabia da existência de Melquisedeque, porque não mostra nenhum... Se eu sou Abraão e aparece alguém falando que servia a Deus, eu falei, que é isso? Nunca ouvi falar em você, como é que eu vou acreditar assim? Né? Mas ele dá o dízimo, ou seja, ele dá a entender que esse mandamento não piscou na cabeça de uma lâmpadazinha na cabeça de Abraão e falou assim, opa, vou dar 10%, tá aí, uma coisa legal. Não, dá a entender que Abraão já existia esse mandamento, não é? E dá a entender o texto também que Abraão já sabia da existência de Melquisedeque. Porque isso dá a entender, ele vê Melquisedeque se encontra, ele abençoa Abraão, e Abraão sendo maior, porque é o patriarca da fé, ele dá o dízimo, mostrando que Melquisedeque ainda era maior. Só que vem as perguntas, né? Por que já existia um sacerdote? Será que existia, né, algum serviço para ensinar as pessoas antes de Moisés? Você, lendo a Bíblia, você acaba vendo, irmãos, que sim, existia. Existia, muito interessante isso. Por quê? Porque, vamos voltar lá em Adão, quando Deus faz Adão é a imagem e semelhança de Deus, não é? E a Bíblia vai dizer, Paulo vai escrever que o primeiro Adão pecou e Jesus é o segundo Adão que não pecou, né? Por um veio a morte e a morte veio para todos, e por outro veio a obediência para a justiça. Assim como nós trazemos para a terra a imagem do Adão, do primeiro Adão, porque é o homem pecador, assim também, né, teremos a imagem daquele que venceu, que é o segundo Adão. Então o texto que Paulo vai escrever sobre isso, e a Bíblia me dá a entender, que se Adão não peca, Adão seria, né, uma espécie de representante de Deus, né, aquele homem que ficaria ali comandando, vamos dizer assim, né, ensinando para as pessoas, ministrando, mostrando as obediências que nós deveríamos a Deus, seríamos pessoas eternas e tal, nunca morreríamos. Só que Adão pecou. E a Bíblia vai dizer que após Adão pecar, não ele é expulso, né, do paraíso e não faz mais menção de orações, de Deus aparecendo. Aí Caim peca, matando Abel, e a Bíblia diz então que Deus dá outro filho para Adão e para Eva, que é Sete, e Sete tem Enos. Então a Bíblia diz que quando Enos nasce, tá, você vai ver isso em Gênesis 5, começa-se a invocar o nome do Senhor, ou seja, começa-se a busca por Deus. Se a pessoa começa a buscar Deus, certo é que há, né, ensinamentos também do Senhor, há a presença de Deus. Lá no Jardim do Éden já havia mandamento, já havia de certa forma a lei de Deus. Qual a lei de Deus que existia? Como Deus fala, de toda árvore do jardim comerás, mas da árvore da ciência do bem e do mal não comerás. Então nós vemos aí um não de Deus. Então onde há um não de Deus, há um mandamento, né? Você vai ver que dos 10 mandamentos, 8 são não. Não matarás, não roubarás, não cobiçarás, não, não e não e não. Então quando Deus fala não, é um mandamento. E ele quebra o mandamento de Deus. A partir daquele momento, acredito eu, que os outros começam a ensinar, Deus disse não. Existe um não de Deus por aqui. Só que o que me deixou mais encabulado, que eu fiquei pensando, meu Deus, então como a Bíblia tem mistérios, é que quando chega em Gênesis 7, a Bíblia vai dizer que Deus manda Noé separar os animais puros e impuros. Mas como assim? Como que Noé vai separar animais puros dos impuros? Se a lei para cerimônias e até para animais puros e impuros só vai vir muito tempo depois, lá no deserto, depois do Êxodo, quando o povo sai do Egito, significa dizer que Noé provavelmente tinha ensinamentos sobre puros e sobre impuros. Deus já tinha dado esse ensinamento para ele. A lei só não estava escrita no papel, mas já existia de alguma forma. Olha só as dicas que vai dando. Animais puros e impuros. Para pensar nisso. Então, certamente já havia de forma oral essa tradição e esse ensinamento. Então, quando Enos começa a invocar, você vai ver que na linhagem de Sete, né, vai vir Enos, vai vir, eu não lembro a ordem direito agora, né, mas vai vir Jared, vai vir Enoque, que foi profeta, né? Em Judas fala, no Novo Testamento, no livro de Judas, fala sobre a profecia de Enoque. Enoque era profeta e ele aprendeu tanto que ele andou com Deus. Ou seja, uma pessoa não anda com Deus assim, vou andar com Deus agora, a partir de agora, tá legal. Não, para ele andar com Deus, ele teve que aprender os mandamentos de Deus, o querer de Deus. Porque como que ele vai fazer a vontade de Deus se não estiver de acordo com Deus? Não é isso que Amós vai dizer, 3:3? Andarão dois juntos se não estiverem de acordo?
Isso quer dizer que para ele andar com Deus, ele estava de acordo com os mandamentos de Deus. Os mandamentos não estavam escritos, mas existiam. E vai vir Enoque, vai vir Metusalém, e vai vir também quem? Vai vir Noé. Então, acredita-se, isso agora que eu estou falando sobre como é que se diz? É um ensinamento, vamos dizer assim, rabínico. Os judeus que estudam a lei, o Antigo Testamento, dizem que já havia, né, nessa linhagem de Sete escolhida por Deus, os ensinamentos da lei de Deus. E tem sentido, porque se havia animais puros e impuros, não é? Você vai ver em Gênesis 27, quando Deus abençoa Isaac, falando que Deus vai falar assim, porque teu pai Abraão guardou as minhas leis, não é? Ou seja, Abraão obedeceu o querer de Deus. Então, outra coisa também interessante é que quando Abraão está vindo, Abraão encontra, né, Melquisedeque, a Bíblia diz que ele é rei de Salém. Salém, irmãos, uma coisa muito interessante, é no Salmo 76, verso 2, vai dizer que Salém, irmão, Jerusalém, ou em Salém está o tabernáculo de Deus, ou seja, Salém, a tradução que acredita-se é que Salém é Jerusalém. Mas Jerusalém só vai ser fundada lá na frente, mas Jerusalém, no sentido de que o povo antigo de Deus já sabia que Deus tinha escolhido um lugar para adoração na época. É claro que quando chega em São João 4, Jesus vai dizer que nem lá em Jerusalém, nem em outro lugar será adorado, mas a Deus chegaria um tempo, e o tempo agora Jesus vai dizer, em que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e verdade. Mas naquela época, Jerusalém já era escolhida como centro da adoração. Mas ainda hoje Jerusalém é o centro do universo, está lá em Ezequiel 5:5. Ou seja, se nós quisermos entendermos tanto a escatologia como os acontecimentos bíblicos, nós temos que partir de um princípio oriental, ou seja, ler a Bíblia partindo de um princípio de Jerusalém para o mundo, e não a partir do momento ocidental, como se Deus tivesse escrito para nós aqui do Brasil. Então, Melquisedeque é rei de Jerusalém, que coisa interessante. E ele é sacerdote, e ele ensina. Então acredita que Melquisedeque é um dos últimos dessa linhagem de Sete, porque quando chega em Noé e vem o dilúvio, né, dos 3 filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, de Sem, né, do filho de Noé chamado Sem, vai vir um povo semita, da onde, se você ler em Gênesis 11, vai falar justamente sobre Abraão, que vem da linhagem de Sem. Isso é de mais interessante para mim, porque me faz entender que Deus escolhera homens para ensinar outros homens. Na época, né, tanto da linhagem de Sete, antes do dilúvio, na época de Noé, não havia divisões de nações, não havia Jerusalém ainda. Então essa linhagem sacerdotal a partir de Adão, depois que seria Adão, mas depois passou para Sete, e os descendentes, passando por Enoque até chegar a Noé, é de homens para todas as nações. Não é um sacerdócio local como é o sacerdócio de Levi. O sacerdócio levítico, ele é importante, ele está no templo de Deus, mas ele é de um povo escolhido por Deus para também o povo judeu. Não é? Tanto é que ele é conhecido como povo de Deus. As outras nações não tinham direito. Hoje nós temos direito porque o Senhor Jesus veio para os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas, na época desse sacerdócio de Melquisedeque, era um sacerdócio que era para todo o mundo da época. Não havia sacrifício de animais, no sentido de que, ensinando como uma lei, pelo menos o texto não diz isso. Mas, de alguma forma, existiam os animais puros e impuros. Mas o sacerdócio de Melquisedeque é aquele que vinha de Deus para o mundo, ou seja, as pessoas no templo, a partir de Enos, depois de Adão ali, né, ele vai ser pessoas que vão servir a Deus para o mundo. Depois Deus vai escolher uma nação, que é Israel, para o mundo. E só que Israel não cumpre esse propósito de Deus para o mundo. Israel só cumpre para o povo judeu. E onde é que se cumpre a promessa que Deus faz para Abraão? Olha, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, te farei uma grande nação e tu serás uma bênção, né, para toda a terra. Ou seja, Abraão vai ser uma bênção para todas as nações. Mas isso só se cumpre em Jesus Cristo, porque Jesus é judeu. Então hoje Israel é uma bênção para o mundo, por quê? Porque Jesus é judeu e fez Israel ser uma bênção para o mundo todo através do seu sacrifício. Mas para Jesus ser uma bênção, no caso, no termo de sacerdócio, para todo mundo, ele tem que ser não segundo a tribo de Levi,
porque é judeu ministrando para judeu. Jesus é judeu, é sacerdote também, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Quem era Melquisedeque? Um sacerdote não só para local de territorial, mas para o mundo todo. Um sacerdócio eterno que não tem começo, nem também tem fim. Isso é um dos motivos de Jesus ter o seu sacerdócio perpétuo. Por quê? Porque Melquisedeque, ele não tem início, ele não aparece o nascimento dele, não aparece a morte, dando a entender o texto para nós que ele nunca morreu. Mas é uma figura de que Jesus, o sacerdócio dele nunca termina. Mas também pelo fato de Melquisedeque ser um sacerdote antes da lei, tá? E que ele ministra para todas as pessoas da época, ok? Para todos aqueles que quisessem ter ensino do Deus Criador. Aleluia. Por quê? Porque não havia ainda o povo especificamente hebreu. Não havia ainda o povo israelita. O povo israelita ainda ia nascer, ainda ia começar. Abraão está recebendo as promessas. E Jesus vai falar que Abraão viu o meu dia. Jesus diz, Abraão viu o meu dia e se alegrou muito. E então Melquisedeque vem para ele com pão e vinho. Existe também a tradição de que quando dos judeus que diz que quando a pessoa come pão e vinho, está recebendo ele, né, dando boas-vindas. Mas Jesus, ele vai mostrar o pão e vinho significando seu corpo, seu sangue. Ou seja, Abraão se alegra, creio eu, que Melquisedeque mostra pão, um que há de morrer pela humanidade. Vinho, sangue que ele vai pagar o preço. E será o sangue de um justo. Então, irmãos, tem muitas outras coisas interessantes, não é? Nesse texto, que Deus ele vai falar com Abraão através ali de Melquisedeque, né? Vai abençoar Melquisedeque, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa palavra só se cumpre que as famílias todas da terra são benditas através de Jesus Cristo, que tem o sacerdócio perpétuo, porque o sacerdócio levítico, ele não é perfeito, não é? Porque ele não poderia ser contínuo, porque os sacerdotes morriam, mas Jesus, havendo morrido, ele ressuscitou e já não, a morte não tem mais poder sobre ele, e ele tem o sacerdócio perpétuo porque a morte já não pode atingir, e ele entrou também no Santo dos Santos, ou seja, para estar à direita de Deus intercedendo por nós. Então hoje Jesus, ele, aí Hebreus 7,25 vai dar falar uma coisa linda que diz, portanto, pode também salvar perfeitamente todos que se achegam a ele através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que está vivendo para interceder por esse. Então o sacerdócio de Melquisedeque é o sacerdócio eterno. Melquisedeque aparece, mas Melquisedeque também é um sacerdote que ele é rei de Salém, de Jerusalém, antes de Jerusalém existir. Detalhe, em Gênesis 11 vai aparecer o pai de Abraão, Tera, saindo de Ur dos Caldeus para ir para Canaã. Que coisa interessante, mas ele vai morrer no meio do caminho, ele não vai chegar a Canaã. Mas o que ele ia fazer em Canaã? Se Deus vai falar para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, mas a terra, a terra prometida, que o povo vai sair do êxodo, depois vai chegar, é justamente para onde Tera vai sair para ir. Como se Tera já soubesse que existia, ou iria existir, ou já existia um lugar que o povo poderia adorar, que era escolhido por Deus, que era o Monte Moriá, onde mais na frente vai ser levantado o templo e está lá até hoje, onde está Jerusalém. Mas Tera vai morrer. E Melquisedeque é justamente rei, né, e sacerdote desta terra, de Jerusalém, antes dela existir, mas territorialmente, de alguma forma, já existia, porque Salmo 76 vai falar que Salém está o tabernáculo de Deus.